O ano é 2025 e se você estiver realmente prestando atenção, vai perceber que os ecos estão ficando mais altos, os mesmos padrões e os mesmos erros. A mesma confiança que precedeu o maior desastre econômico da história moderna está de volta. A maioria das pessoas olha para o mercado subindo e pensa em prosperidade, mas quem entende de crises enxerga outra coisa. Eles veem 1929 acontecendo de novo diante dos nossos olhos. Quando as pessoas pensam na Grande Depressão, imaginam filas de fome, fábricas fechadas, mas o verdadeiro colapso começou muito antes do crash. A década de 20 não foi só glamour, foi uma bolha financeira tão grande que o país inteiro acreditou que o auge duraria para sempre. Se não parece familiar para você, deveria, porque todos os sinais que antecederam o crash de 1929 estão piscando em vermelho agora para a gente. A desigualdade econômica recorde, a especulação desenfreada, crédito fácil, os governos tentando desesperadamente manter a máquina somente girando. A gente não está indo na direção da repetição da história, a gente está vivendo já dentro dela. Em 1928, o mercado americano ele subia quase 10 anos seguidos. Todo mundo, do engraxate ao milionário, queria estar dentro do mercado financeiro. O crédito fluía, a gente comprando ações com dinheiro emprestado, acreditando que a prosperidade era permanente nos Estados Unidos. Chamavam aquilo de a nova economia. E os políticos diziam que os ciclos de crise tinham acabado. A tecnologia ia mudar tudo para sempre. Isso não parece familiar se a gente for analisar a inteligência artificial? Nos últimos 15 anos, depois da crise de 2008, a gente está vivendo exatamente o mesmo delírio. Juros baixos por muito tempo, dinheiro barato, empresas que não lucravam sendo avaliadas em bilhões, trilhões, fundos estão despejando capital em startups sem um modelo de negócio tão estruturado. E quem alerta sobre os riscos é sempre chamado de pessimista. Mas aqui vai o dado que realmente assusta. A desigualdade hoje é pior do que era em 1929. Os 1% mais ricos naquela época tinham 23% da riqueza. Hoje tem 45%. E quando a riqueza se concentra no topo, o consumo tem um grande problema estrutural. Porque o rico compra um carro, uma casa e acaba parando. Quem movimenta a economia mesmo é a classe média. E ela está sufocada em dívidas. Naquela época, as pessoas estavam alavancadas até o pescoço. E hoje é a mesma coisa. Só que hoje é numa escala global. As empresas estão endividadas, os países estão endividados, as pessoas estão endividadas, todo o sistema depende de uma ideia que amanhã vai ser melhor que hoje. Mas e se não for? Os bancos centrais falam em soft landing, mas isso não vai acontecer. Os políticos vêm com discursos e prometem crescimentos eternos. Os bilionários da tecnologia dizem que as suas empresas valem mais do que países inteiros. Mas a gravidade sempre vence e volta ao normal. E o que torna o nosso tempo ainda mais perigoso é que a gente hoje está totalmente dependente do sistema. E o dinheiro inteligente já percebeu isso. Vários bilionários comprando fazendas, vários bancos centrais comprando muito ouro, políticos fazendo inside trade poucos minutos antes de uma queda generalizada, eles estão se preparando. E o público está sendo embalado com as mesmas mentiras de sempre. E que a economia está forte, o governo tem ferramentas para estabilizar a economia, confie sempre nos especialistas do Tesouro, mas o que eles não dizem é que as ferramentas de ontem criaram o problema de hoje. A impressão de dinheiro que foi feita, os resgates, os juros praticamente em zero, não resolveram em nada. Só empurraram o problema e tornaram ele maior para o futuro. E agora, a gente está diante de uma bomba de tempo. O que vem aí vai fazer 1929 parecer um ensaio. As bolhas, elas não estão mais apenas nas ações. Elas estão em tudo. Imóveis, títulos de dívida, criptos, valuations privados, tudo está inflado por mais de uma década de crédito artificial. E quando tudo estourar, e vai estourar, a velocidade vai ser brutal. Em 1929, o crash levou semanas. Hoje, com essas automações e algoritmos, pode levar horas
e quando começa, já era, não dá tempo de segurar mais. E na minha visão, o mais perigoso é que a gente não tem mais base sólida para recomeçar. O que eu quero dizer com isso? A resposta às últimas crises que a gente teve foi criar mais dívida ainda, mais alavancagem, mais ilusão, e por baixo do tapete o sistema já estava rachado. Os bancos regionais hoje já não se sustentam mais nos Estados Unidos. Está sobrando só os grandes bancos que nem geram lucratividade para a sociedade mais. O jogo deles é outro. Eles nem buscam emprestar mais dinheiro para as empresas que estão começando. Eles conseguem ganhar dinheiro só movimentando bilhões e trilhões de ativos. Os imóveis estão colapsando de preço. Há várias pessoas colocando imóveis 20% abaixo do preço de venda e não vendem. Profissionais nos Estados Unidos muito bem qualificados não estão conseguindo arranjar empregos nas suas áreas. As empresas estão enxugando cada vez mais os gastos, os governos manipulando os números para manter a calma. Enquanto isso, só o que cresce são algumas empresas, algumas big techs e a maioria da mesma coisa, de inteligência artificial. O problema é que quando a confiança quebra, tudo quebra junto. E enquanto isso, a sociedade também vai rachando. Em 1929, as pessoas ainda acreditavam no sistema tradicional. Hoje o povo está acordando. Não se acredita nem em políticos mais, nem em mídia, nem nos bancos. E quando a próxima crise vir, quem não tiver preparado vai ver seu dinheiro não poder comprar mais nada. E quem tiver com a estrutura certa vai mudar de vida. Dependendo da velocidade dessa correção, vão ser multiplicações de patrimônio de 4, 5, até 10 vezes. E o topo está pronto. A euforia está se aproximando das máximas. Todos os sinais de antes do crash estão aí. E quando a cortina cair, a maioria vai dizer, ninguém poderia prever uma coisa dessa. Mas a verdade é que a história ela não se repete igual, mas ela rima. E 2025, na minha visão, está rimando com 1929. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível a entender a situação que a gente está vivendo no mundo. E para isso eu tenho feito vários vídeos que mostram com dados essa bolha econômica mundial. Ela vai acontecer em 2025? Pode ser. Mas em 2026 ela é muito, muito provável. Então eu quero aqui deixar um alerta para você que está muito exposto no mercado. Eu falo isso justamente porque toda semana chegam vários investidores buscando a minha expertise em proteção patrimonial. E todos eles estão super expostos em riscos gigantes. Não só aqui, mas também nos Estados Unidos. Eu estou surfando essa onda de alta do Bitcoin, do ouro e de alguns ETFs, mas as minhas proteções cobrem cada milímetro do risco que eu estou correndo. Então, não há nenhum problema em estar exposto no mercado e surfar essa alta. Mas sim, o problema está em estar exposto sem proteção. Imagine você com uma carteira de 300, 400 mil reais, um dinheiro que você guardou por 10 anos e esse valor em questão de meses foi para 150 mil. Você não precisa viver isso. E eu estou aqui para te ajudar, caso você tenha interesse. Caso você quiser meu expertise para te ajudar a passar por esse momento, eu deixei um link aqui na descrição para você clicar. Eu vou também aproveitar e deixar outros vídeos aqui como sugestão para você maratonar. Até mais!